O maior desperdício não é perder, é não honrar aquilo que você recebeu. Tem muita gente que olha para o Seishiro-Nagi e enxerga apenas preguiça. Outras pessoas enxergam desmotivação, enxergam um personagem extremamente talentoso, mas sem aquela ambição tão clara no começo. Só que, para mim, o Nagi representa uma coisa muito mais séria. Ele representa o perigo de ter o potencial nas mãos e não perceber o valor disso a tempo. Ele representa o risco de receber uma oportunidade e tratá-la como se fosse algo comum. Isso não acontece só em Blue Lock, o anime e a obra em si. Isso acontece na vida real o tempo inteiro. Muita gente não fracassa porque nasceu sem talento. Muita gente fracassa porque não desperta, porque não enxerga a oportunidade quando ela aparece. Adiam demais, esperam o momento perfeito e vivem no automático. E eu estou falando isso porque esse tema não bate só no anime. Esse tema bate muito na própria vida também, e na minha vida inclusive, porque eu abracei a oportunidade de vir para o Japão e essa decisão mudou a minha vida. Não porque foi fácil, não porque tudo ficou bonito de repente, não porque aqui tudo caiu do céu, mas porque eu entendi uma coisa que muita gente demora para perceber. Algumas oportunidades não chegam para facilitar a sua vida, elas chegam para transformar a sua vida, mas exigem mais de você. E é exatamente isso que eu quero falar hoje, sobre o Nagi Seishiro, sobre oportunidade, desenvolvimento pessoal, dinheiro e investimento. Também como a internet, a criação de conteúdo e as conexões certas podem abrir portas que você nunca imaginou. Bloco 1. Nagi não é só preguiça, ele é talento adormecido. Quando muita gente olha para o Seishiro Nagi, a primeira leitura é simples demais. Ele é preguiçoso, desmotivado, não tem fome suficiente, não faz esforço como deveria. Só que o que eu acho essa leitura muito pequena para um personagem como ele, porque o Nagi não representa só a preguiça, ele representa talento adormecido. Ele é o tipo de pessoa que tem muita capacidade, tem facilidade acima da média, tem um dom evidente, algo especial, mas que ainda não começou com uma consciência clara sobre o peso daquilo que recebeu. Isso faz dele um personagem muito mais profundo do que parece, porque na vida real tem muita gente assim, gente inteligente, gente capaz, que aprende rápido, tem condições de crescer muito, porém, que vive num estado de conforto, distração ou inércia, como se o próprio potencial fosse algo garantido. Isso é extremamente perigoso, porque o talento não garante o destino, o potencial não garante resultado, a facilidade não garante também a construção no geral. Bem, na verdade, muitas vezes o problema de uma pessoa talentosa é justamente achar, mesmo sem perceber, que ainda pode deixar tudo para depois. E o Nagi representa muito isso. Ele mostra que ter algo especial não significa automaticamente saber o que fazer com aquilo. E esse é um ponto muito importante para a vida real, porque não basta ter a capacidade em si, precisa despertar para ela, precisa entender o valor da oportunidade que existe dentro de você e na sua frente. Bloco 2. A minha vida e a oportunidade de vir para o Japão. E aqui entra uma parte muito mais pessoal minha. Eu abracei a oportunidade de vir para o Japão. Isso não foi pequeno. Isso não foi simples, e não foi só uma mudança de país, foi uma mudança de mentalidade, rotina, de sacrifício, de visão futuro. Porque quando eu vim para o Japão, eu consegui trabalhar mais, consegui ganhar mais do que no Brasil, e consegui construir coisas que no Brasil, para mim, eram muito mais difíceis de construir. E eu não estou falando isso para diminuir o Brasil. Eu estou falando da minha realidade, da oportunidade que apareceu na minha frente e que eu resolvi abraçar. E aqui eu consegui juntar mais dinheiro, consegui mandar mais dinheiro para o Brasil, pensar mais em investir, construir patrimônio, pensar sobre patrimônio em si, pensar mais no futuro e de uma forma muito mais concreta. Só que isso não veio de graça, porque a oportunidade muitas vezes não vem para te deixar confortável. Ela veio para te exigir mais. Vir para o Japão significou trabalhar mais, aguentar mais, me adaptar, encarar dificuldade e também sair da minha zona conhecida para viver algo que exigia mais responsabilidade. Muita gente acha que oportunidade é só aquilo que parece bonito, mas na prática muitas das melhores oportunidades da vida vêm junto com mais peso, mais esforço e mais cobrança. Foi assim comigo. Também abracei a oportunidade de tirar a
carta aqui no Japão. Quem já passa por isso sabe que não é simples começar algo do zero em outro país. Tem barreira, dificuldade, processo, adaptação, custo emocional e mental. Mas de novo, a oportunidade estava ali na mesa. E eu entendi que, mesmo sendo difícil, ela podia abrir portas para mim. Às vezes, a oportunidade não chega para te aliviar, ela chega para te expandir. 3. A internet também virou uma oportunidade real na minha vida. Criação de conteúdo também foi uma oportunidade que, se eu não tivesse abraçado muita coisa da minha vida, talvez simplesmente não teria acontecido. Porque criar conteúdo não me trouxe só a experiência, não me trouxe só aprendizado, desenvolvimento pessoal, também me trouxe pessoas. E pessoas extremamente incríveis. Pessoas que criam conteúdos que já são grandes nas redes sociais. Talvez eu nunca conheceria se eu não tivesse começado. Isso é muito forte porque mostra que oportunidade não é só ganhar dinheiro diretamente. Às vezes a oportunidade vem na forma de conexão, de ambiente, relacionamento, portas que se abrem porque você decidiu começar alguma coisa. Se eu não tivesse criado conteúdo, talvez eu não tivesse conhecido o Churros, amigo do Coelho no Japão, e também tem um canal no YouTube, o Otaku no Japão. Talvez eu não tivesse conhecido o André Yamage, que também tem uma presença muito grande nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e também trabalha com podcast. Talvez eu não tivesse tido a oportunidade de participar de podcast. Talvez eu não tivesse ido em certos lugares, não tivesse criado o meu próprio podcast. Conhecido, inclusive, também o Elvis Brita, que também cria conteúdo sobre investimentos, tem presença nas redes sociais, tem YouTube e com quem eu também pude fazer um podcast. Inclusive, vou deixar o link na descrição e nos comentários fixados. Uma decisão aparentemente simples, que é começar a criar conteúdo, pode gerar consequências muito maiores do que a gente imagina no começo. Porque no início talvez você pense, eu só vou postar vídeos. Mas na prática você está fazendo muito mais do que isso. Você está se expondo no mundo e está criando pontes, criando novos círculos e abrindo caminho para conhecer pessoas que podem agregar na sua vida, no seu conhecimento, na sua visão e até no seu futuro profissional. A oportunidade muitas vezes não chega de forma tão óbvia. Ela chega disfarçada de começo pequeno. Bloco 4. Filosofia, oportunidade sem consciência, vira desperdício. E o problema não é só não ter talento. O problema muitas vezes é ter algo valioso nas mãos e não enxergar isso com clareza. Existe uma tragédia silenciosa na vida que não é fracassar, é perder e errar. Tragédia silenciosa é viver abaixo daquilo que você poderia ser, ter oportunidade e não valorizá-la, ter tempo e agir como se fosse infinito, ter capacidade e continuar parado. Se eu não tivesse abraçado a oportunidade de vir para o Japão, talvez eu continuasse preso em muitas limitações que hoje eu consegui romper. Se eu não tivesse aceitado pagar o preço de trabalhar mais, talvez eu não tivesse conseguido construir o que construí até agora. E se não tivesse entendido que certas oportunidades exigem sacrifício, talvez eu ainda estivesse esperando uma vida melhor sem realmente construir essa vida. E da mesma forma, se eu não tivesse abraçado a oportunidade de criar conteúdo na internet, talvez eu não tivesse conhecido pessoas tão incríveis e não tivesse participado de podcast, talvez eu não tivesse construído conexões que hoje fazem parte da minha vida, da minha trajetória. Oportunidade não vale nada para quem não reconhece o valor dela, que você pode colocar uma grande chance na frente de alguém, mas se essa pessoa ainda estiver cega, acomodada ou distraída, ela vai tratar aquilo como algo comum. Depois, quando o tempo passa, vem o arrependimento, porque o tempo mostra o valor de muita coisa que a gente não soube respeitar no começo. 5. O desenvolvimento pessoal é sobre esperar vontade, é sobre assumir responsabilidade. Muita gente passa a vida esperando sentir vontade, esperando se sentir pronta, o cenário ideal, o perfeito, a motivação aparecer, só que na vida real não funciona assim. Na maioria das vezes, as mudanças mais importantes da vida começam antes da vontade estar pronta. Você toma a decisão, depois você cresce dentro da decisão. Ir para o Japão não foi uma decisão que me prometeu conforto absoluto, foi uma decisão que me entregou oportunidade, mas junto com mais responsabilidade. Criar conteúdo também não foi uma decisão que me prometeu resultado instantâneo, foi uma decisão que exigiu
consistência, exposição, aprendizado, paciência e coragem para continuar. Trabalhar mais não é romântico e se adaptar não é romântico. Começar coisas do zero não é romântico também. E tirar carta em outro país, construir rotina, juntar dinheiro, investir melhor, mandar dinheiro para o Brasil, criar conteúdo, conhecer pessoas novas, participar de podcast, nada disso é glamouroso do jeito que parece quando alguém vê só o resultado, mas é assim que a vida é construída. Em algum momento, você precisa parar de depender do impulso e começar a depender de compromisso, porque é o compromisso que sustenta o que a motivação não consegue sustentar. E isso serve para tudo: vida pessoal, trabalho, estudos, dinheiro, investimentos, hábitos, projetos, criação de conteúdo, canal no YouTube, crescimento individual, investimentos. O Japão virou uma ponte e a internet também abriu pontes. O Japão não foi só um lugar para trabalhar, ele também virou uma ponte de construir mais, ganhar mais fôlego, investir mais no Brasil, pensar em patrimônio, abrir caminhos que antes pareciam muito mais limitados. E a internet também abriu outras pontes também. E conhecer pessoas, participar de conversas que talvez eu nunca teria, e entrar em ambientes novos, trocar ideia com pessoas relevantes, construir algo meu. Investimento, antes de tudo, é visão. É entender que algumas fases da vida são janelas de construção e entender que o esforço de hoje pode virar liberdade amanhã. Oportunidades bem aproveitadas hoje pode gerar frutos por muitos e muitos anos. O que está na sua mesa hoje? O que está na sua mesa hoje pode ser exatamente a oportunidade que vai mudar a sua vida, mas você só vai perceber isso de verdade se tiver consciência. No meu caso, algumas oportunidades estavam na minha mesa. Ir para o Japão, trabalhar mais, suportar mais responsabilidade, construir mais financeiramente, mandar mais dinheiro para o Brasil, investir mais, tirar carta aqui, criar conteúdo, conhecer pessoas incríveis, participar de podcast, construir o meu próprio podcast, entrar em ambientes que eu não conheceria se não tivesse começado. Talvez a sua oportunidade não seja vir para outro país, talvez seja estudar algo novo, talvez seja organizar a sua vida financeira, começar a investir, criar conteúdo, aceitar um processo difícil que vai te expandir, construir disciplina, parar de adiar a própria vida. Você está reconhecendo o valor daquilo que está à nossa frente ou só vai entender depois que o tempo passar? O maior desperdício não é perder, é não honrar o que recebeu. Existe uma forma de fracasso que machuca mais do que perder tentando. Quando a pessoa não honra aquilo que recebeu, quando recebeu capacidade, mas não usou, recebeu tempo, mas desperdiçou, e recebeu a oportunidade, mas tratou como algo comum. Quando recebeu uma chance de construir, mas preferiu continuar parada. E talento sem consciência vira desperdício. Oportunidade sem ação vira arrependimento. E tempo sem direção vira peso no futuro. Eu procurei abraçar oportunidades difíceis e aceitei pagar preços altos assim no geral. Entendi que algumas portas só se abrem para quem está disposto a carregar mais responsabilidade. E comecei coisas que no começo pareciam pequenas, como criar conteúdos, mas que abriram conexões e experiência muito maiores do que eu imaginava. A grande mensagem não é só sobre ter oportunidade, é sobre ter coragem para abraçar a oportunidade, mesmo quando ela exige mais de você. O fechamento é que é o seguinte: no fim, Seishiro Nagi me faz pensar numa coisa muito importante. O problema de muita gente não é falta de talento, inteligência, capacidade. Muitas vezes o problema é não despertar e não entender o valor daquilo que já está na própria frente. Não perceber que algumas oportunidades mudam destinos justamente porque exigem sacrifício. E eu abracei a oportunidade que, mesmo começando do zero e mesmo sabendo que seria difícil, eu abracei muitas e muitas coisas aqui no geral. E particularmente outras pessoas não iriam abraçar, que era extremamente difícil, que não era, e eu pensar que não eram para elas. E a oportunidade nem sempre veio para facilitar a vida, às vezes ela veio para exigir uma versão maior de você. E talento é importante, mas não basta. E a oportunidade é valiosa, mas precisa ser reconhecida. O futuro não é construído por quem só sonha, é construído por quem abraça a chance, paga o preço e transforma aquilo em caminho. Então, talvez a pergunta mais importante desse vídeo seja: o que está na sua mesa hoje que pode mudar a sua vida, mas que você ainda não está tratando com o valor que merece? Comenta aqui
embaixo qual oportunidade você acha que a vida colocou na sua frente, mas que talvez você ainda não tenha abraçado de verdade. Porque às vezes o que separa uma vida estagnada de uma vida em construção não é o talento, é a coragem de reconhecer a chance e agir. Deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e também compartilhe para que outras pessoas também possam assistir. Então, com isso, tenham uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais. Fui!